Fala meus amigos, tranquilidade, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Isso aqui é um vlog que eu quero gravar para explicar alguns conceitos que eu tenho, alguns valores e tentar explicar o meu ponto de vista perante essa pandemia que estamos vivendo. Eu sempre falo nas minhas lives sobre essa gripe, sobre o Covid. Eu acho que seria necessário aqui no meu canal, já que é um canal de opinião, me expressar melhor ainda sobre isso. Falar exatamente o que eu penso, tintim por tintim, sobre o que estamos vivendo. Tentar fazer você refletir, passando a minha perspectiva deste momento crucial da gente, né, da humanidade, tentando fazer que você tenha uma reflexão com isso. Primeira pergunta que dá pra gente responder: é uma gripezinha ou não é? Eu acho que é muito difícil termos essa resposta. Porque, primeiramente, cientista não é Deus. Começa por aí. Humanos que estudam e que têm base para ter uma opinião melhor do que a gente, mas eles não são Deus. Eles não são certos o tempo inteiro. Ora que, se você parar para analisar, existe sim uma elite global, poderosos, que sim manipulam muita coisa que é nos passada. Isso é um fato. Se você não é um jegue, você sabe disso. Eu acredito realmente que não tem como a gente ter uma opinião muito profunda sobre o que está acontecendo. Porque é algo realmente complexo. É difícil dizer se é uma doença realmente forte ou se estão nos manipulando com dados, com números, com estatísticas. Porque os dois são possíveis, entendeu? Eles podem sim manipular a gente e ao mesmo tempo também pode ser verdade que esteja acontecendo toda essa tragédia na nossa sociedade, né? No mundo. Agora eu penso assim, mano. Eu acho que a gente pode sim ter uma opinião rasa das coisas. Mesmo que não tenha dados tão profundos, se você fazer observações é genuíno. Eu acho positivo. Então eu tenho algumas opiniões baseadas em observações, mas que fazem sentido. Na minha opinião, pelo número que é colocado, a gente sabe que a quantidade de infectados para a quantidade de óbitos é muito pequena. As mortes são muito pequenas, é isso que eu estou tentando dizer. Digamos assim, a cada 100 pessoas que pegam, uma falece. Entendeu? Então, por mais que muitos jovens estejam morrendo por causa dessa gripe, muitas pessoas saudáveis estejam sofrendo com essa doença, ainda assim não se compara às pandemias que tivemos anteriormente. Acho que não se compara à pandemia que tivemos lá há 100 anos atrás, mais ou menos, eu acho que foi isso, que é a tuberculose, que tinha aquelas máscaras com narigão e tal, tá ligado? Eu acho que do jeito que é documentado na história, aquela gripe sim, era uma pandemia muito pior. Então essa que estamos vivendo, pelas estatísticas, é leve comparada às que tivemos lá atrás na história, certo? Então fica com esse dado aí. Então, na minha opinião, eu acredito que essa gripe, eu já falei algumas vezes sobre gripezinha e tal, mas é modo de falar, força de expressão. Na minha opinião, essa gripe, ela é como se fosse uma pneumonia. Ou seja, a cada 100 pessoas que pegam, uma acaba falecendo. Daí você tá aí assistindo, provavelmente, talvez já perdeu alguém da sua família com essa gripe, vai dizer que eu tô errado. Mas para pra pensar. Muita gente de famílias gerais aí no Brasil tiveram a gripe e sobreviveram. E em casa. Então assim, cara, se a gente for avaliar questões de dados, é como eu falei. É uma taxa muito pequena das pessoas que estão morrendo com essa gripe no mundo. Eu acho interessante e eu acho de boa a gente fazer essa observação que talvez seja como se fosse uma pneumonia. Mas por ser uma força de uma pneumonia não é preocupante? Claro que é. E é preocupante. Só que depende do nível de preocupação. Porque você sabe que nos Estados Unidos tem pessoas que morrem com engasgo, sufocamento, mais vezes as pessoas estão morrendo na pandemia. Aqui no Brasil, no Japão, pessoas se suicidam. Morrem, né, pela depressão, tá ligado? Mais vezes do que as pessoas estão morrendo por essa gripe. Então quer dizer que a gente tem uma pandemia de depressão? Talvez tenhamos. Mas por que ninguém fala muito sobre isso? A não ser o dia de setembro, né? Sei lá, setembro rosa, não sei como é que é. Você tá pegando a visão que parece-me muito que tudo isso é parte de um jogo político
lá no fundo? E por que a Globo só passa essas tragédias? Por que ela nunca fala de quem melhora? Nunca dá muito ênfase para isso? Por que as mídias sociais colocam tanto terror e caos na nossa sociedade? Já pararam para pensar? Porque eu paro para pensar sobre isso sim. Então, esse é o ponto. Eu acho que questionar isso é genuíno, a gente tem que fazer isso. Outra coisa interessante. Muita gente começa a colocar rótulos na gente. Ah, você acredita nessa gripe, digamos assim, você se preocupa com ela, ah, você é alienado. Você questiona ela, você é negacionista. Parem com essa folia de rótulos, a gente está no mesmo barco, só que estamos interpretando essa questão de forma diferente. Acho que todas as formas são legais, a gente tem que questionar e parar com essas merdinhas de rótulos, porque isso faz mal pra gente mesmo. Afinal, a gente que tá vivendo nessa merda de tempo amaldiçoado, né? Outra coisa, muita gente, talvez agora estejam comentando aí, se ofendendo, falando merda e me odiando por eu estar falando dessas coisas. Por quê? Porque perderam familiares e sentem uma dor quando ouvem alguém falando gripezinha ou coisa do tipo. Mas vocês têm que crescer, porque presta atenção, se eu estou questionando a força e a veracidade de uma gripe, não quer dizer que eu esteja ofendendo você, seu animal. Eu não quero, cara, eu sinto muito, eu realmente sinto muito, meus pêsames para o seu parente que sofreu por isso. Se ele sofreu de gripe, se ele sofreu de depressão, entendeu? Se ele sofreu por outra doença e acabou falecendo. Mas a minha autoconfiança para a gente combater ou enfrentar, encarar essa situação de pandemia, não deveria te ofender. Se te ofende, quer dizer que você está muito frágil, muito sensível. E talvez você esteja misturando suas convicções com ofensa. E talvez a pessoa pensar diferente de você te afete, porque você está frágil. Mas aí é um problema teu. Você que tem que mudar. Eu não estou ofendendo você quando eu estou questionando e observando essa gripe de forma diferente que a sua. A gente precisa sim ser confiante. Sempre que eu falo, foda-se essa gripe, por exemplo, é porque eu quero ter forças para enfrentar ela. Eu acredito que o meu organismo vai conseguir superar ela se eu pegar isso. Então não é uma forma como se eu estivesse te desrespeitando. Não é. Eu realmente não quero desrespeitar ninguém, cara, que passou por essa gripe, se faleceu ou sobreviveu. Eu realmente sinto muito, eu não queria que essa porra estivesse acontecendo. Você acha que eu gosto de ficar preso em casa e não poder nunca mais sair na rua para ir para uma festa? Eu acho muito pesado quando eu vejo muitas pessoas se ofendendo e levando isso como uma religião quando ficam sabendo que tal pessoa pegou a gripe porque foi numa festa ou foi numa reunião de amigos. Porque por mais que você ache eticamente que essa pessoa tá errada, você não pode ficar puto porque a pessoa tá vivendo. Porque a pessoa não... Sei lá, às vezes você não sabe como que tá o mental dela. Às vezes não foi bem assim, às vezes essa manchete foi passada de forma errada. Você tem que ter calma. Pensar com a cabeça, não com a emoção. Agora, o que eu penso sobre principalmente a vacina, né? Essa questão. Presta atenção, eu não sou cientista, eu não sou médico, mas eu sim posso fazer observações que façam sentido, que tragam reflexões. A minha opinião pessoal quanto a isso, o jeito certo da gente se cuidar é o seguinte: eu acho que devemos se alimentar bem, cuidar da nossa saúde, fazermos exercícios físicos, comermos proteínas, vegetais, legumes, entendeu? Coisas que fazem bem para o nosso organismo. Cuidando bem do nosso organismo, eu acredito que aos poucos na nossa vida em geral, com ou sem pandemia, a gente tem que se desvincular e se desamarrar de farmácias, porque farmácias são drogarias. Eu mesmo estou acabando com os remédios que eu compro. No que comece a acabar os que eu tomo, eu vou começar a me afastar disso. Esse é o meu conselho, se afaste dessa drogaria, porque a gente não sabe de como é feito, como é manipulado esses remédios, no geral. Você sabe que o Neosoro, por exemplo, que você coloca no nariz, que eu uso essa merda, quanto mais ele destranca o seu nariz, mais ele deixa ali uma substância que começa a trancar de novo. Será que não é assim com todos os remédios que tem nessas drogarias que a gente usa? Será que não é algo similar sobre essa vacina chinesa? Sobre essa vacina, seja lá qual país seja? Por isso, eu não sou anti-vacina. Eu sou anti-drogaria. Eu acho que a gente tem que cuidar de nós mesmos de forma natural.
eu não acredito que seja saudável a gente estar colocando no nosso corpo uma substância que não conhecemos e não sabemos nada sobre ela. Não sabemos de onde veio. Ah, mas tal indústria, tal organização disse que é legal. Foda-se, a organização é Deus. Por acaso, você não sabe o que estão injetando no seu corpo. Talvez estejam te tratando como se você fosse um gado marcado e você não sabe. Então, na minha opinião pessoal, a gente deve questionar sim. E a gente deve cuidar de nós mesmos de forma natural. E não ficar dependendo de drogarias e principalmente de governo. Porque tudo isso envolve governo. Para terminar esse vídeo, eu quero falar um pouco sobre o que eu penso sobre as decisões do presidente Bolsonaro. Eu não tô a par, eu não tô atualizado de tudo que tá rolando na internet sobre política. Porque minha vida não gira em torno disso. Eu tenho meus objetivos próprios. Mas as críticas mais populares que fazem ao Bolsonaro, eu tenho que defender o cara, mano. Por quê? Ele disse em uma entrevista: precisamos combater essa gripe, precisamos se cuidar dessa pandemia, precisamos ficar em casa, se proteger, se cuidar. Depois que atentaram um monte, o cara falou: ah, eu não sou coveiro. A mídia só mostra isso, como se o cara fosse um monstro. Isso é muito tendencioso, minha gente. Segundo, o cara é genocida, pega a visão. Porque ele não aceitou comprar a porra de uma vacina que veio do mesmo país que teve origem o vírus. Vocês estão de sacanagem comigo? Vocês sabem o que significa ser genocida? Você tem noção? Como que o Bolsonaro é genocida? Ele matou uma população por causa de uma raça, uma etnia ou uma religião? Se não aconteceu, cara, parem de usar essa palavra. Vocês nem sabem o que significa fascismo. Nem sabe o que significa nazismo, nem sabe o que significa genocídio. Parem de ficar usando essa palavra. Você não precisa gostar do presidente. Quer criticar ele? Critique suas decisões, mas não use essas palavras modinhas que você aprende com o Felipe Neto, irmão. Você parece um idiota. Você não precisa abraçar o governo Bolsonaro. Não precisa, mas saiba como criticar, porque senão você vai eleger o Bolsonaro de novo. E você sabe que o que eu tô falando é verdade. Então essa é a minha opinião sobre a questão da gripe, da vacina. Espero que vocês tenham entendido muito bem. Até a próxima, tamo junto, é nóis. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, eu quero saber a sua opinião. Agora os haters que vão comentar coisas, aquela cópia da cópia da cópia. Ah, eu deixei meu dislike e nem vi o vídeo. Ai, Lula de 2022. Ah, você é idiota. Você que não tem argumentação, cara... Eu agradeço por você vir aqui deixar o seu dislike, porque você está ajudando a fazer o meu vídeo girar. Tamo junto. E a você que veio aqui argumentar, eu quero saber sua opinião, porque eu quero responder todos os comentários aqui.